Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 14 a 16, que diz: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: Que me dareis para que eu o entregue a vós? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Desde então, Judas buscava oportunidade para o entregar. Hoje, ao orar, o Senhor me levou a essa passagem, mas com um entendimento diferente, mostrando sobre a troca. Quantas vezes trocamos Jesus por tantas coisas que nos foram oferecidas? Sabe por quê? Não é a nossa prioridade. Sim, porque tudo que priorizamos está em nosso coração em primeiro lugar. Pude perceber que essa prática está sendo aplicada com uma certa frequência. Estamos tão envolvidos com as facilidades dessa terra que permitimos ser conduzidos pelas nossas vontades onde fazemos a troca. Quantas vezes falamos da atitude de Judas Iscariotes por ter feito essa troca, mas se formos ver hoje, por muito menos trocamos Jesus. Trocamos Jesus por entretenimento, trocamos Jesus por momentos de prazer, trocamos Jesus por situações vantajosas, trocamos Jesus para realizar nossos desejos, trocamos Jesus quando ocupamos nosso tempo com tantas tarefas, trocamos Jesus quando priorizamos nosso emprego, trocamos Jesus quando a igreja e os seus eventos são mais importantes. Trocamos Jesus quando nossos problemas são a nossa preocupação. Trocamos Jesus quando os nossos vícios são maiores que nossa sanidade. Trocamos Jesus quando julgamos as pessoas e não olhamos quem somos. Trocamos Jesus por buscar uma espiritualidade baseada em conhecimento e não na prática. Trocamos Jesus quando o dinheiro é maior que o Senhor, o nosso Deus. Trocamos Jesus por tantas coisas e ainda acreditamos estar certos em nossas decisões. Por isso que está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 26 a 30, o seguinte: Portanto, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Quem come e bebe, sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. A essência está em nós, mas a troca nos impede de enxergar. Mas lembremos do que diz no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Até parece um clichê ou uma frase de efeito ficar falando isso, mas é a realidade que vivemos, pois as prioridades são maiores que Jesus. Ou até podemos dizer que quando o nosso foco não é obedecer e ouvir a voz do Espírito Santo, sempre fazemos a troca. Mas, hoje, o Senhor quer nos ensinar, mais uma vez, a atentar nossos olhos para os céus. E nisso, me levou a refletir também sobre a resposta de Elias, a viúva de Sarepta, diante da indagação dela sobre fazer um bolo para ela e seu filho, e depois morrerem, pois não tinham mais condições para sobreviver por causa da maneira que estamos vivendo, sem alimento e sem sustento, como vemos descrito no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículos 13 a 16, que diz: E Elias disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela
e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Ela poderia ter optado em não fazer, alegando que só teria aquilo para os dois. Essa é a troca que muitas vezes fazemos diante do Senhor. Ele pede algo, mas nós dizemos: se eu fizer isso, vou ficar sem e depois. Mas a atitude dessa mulher foi diferente. Ela creu naquilo que o Senhor falou por intermédio do profeta e fez o bolo pequeno. Aí está o mistério de Deus. O Senhor quer o pouco que nos resta. Ele quer o que nos custa. Ele quer nossa fé. Ele quer nosso tudo. Pois, como está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. E se fizermos isso, veremos o sobrenatural de Deus se manifestar em todas as nossas atitudes. A mulher creu e entregou o que o Senhor pediu. O Senhor quer o pouco que te resta. Ele quer a sua fé. Ele quer sua confiança. Ele quer sua vida. Ele quer você. Porque mesmo que não esteja vendo, creia. E sua atitude revelará o poder do Senhor. E não faltará azeite na sua botija até que o Senhor mande chuva sobre a terra. Não troque o Senhor por nenhuma ansiedade, preocupação ou quaisquer sentimentos de desespero. Confie no Senhor, pois Ele é contigo. Nenhuma troca será maior que o amor dele pela sua vida. Pense sobre isso e deixe o Senhor revelar os seus milagres, as suas vontades em mais esse dia. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai, por este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça, obrigado por este fôlego de vida. Obrigado por nos mostrar e revelar a profundidade do seu querer e aquilo que o Senhor tem planejado e preparado para nós em mais este dia. Obrigado, mas não nos deixe, conforme a palavra que o Senhor nos deu, não nos deixe ficar ou fazer a troca. Não nos deixe, Pai, nos vender, muitas vezes negociar a nossa fé diante, Senhor querido, de oportunidades, de ocasiões e de situações. Mas antes, faça com que a nossa fé seja totalmente lançada em Ti, Jesus. Seja totalmente prontificada em Sua presença, na Sua graça e na Sua glória. Não nos deixe, Pai, ficar à mercê de nenhuma situação, mas antes, faça-nos, Pai, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade Sua, através da renovação do nosso entendimento e que dos nossos olhos serem abertos para essa realidade, porque, Pai, chegou o reino de Deus, chegou, Pai, este reino em nossa vida. Então estabeleça este reino em nós e faça com que a Sua graça e Sua glória sejam, Pai, manifestos. Não deixe nada ficar da maneira que está, mas, Pai, livra-nos do mal, da tentação. Cumpra o seu querer e a sua vontade. Não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho, mas antes, faça, Senhor, e realize o seu querer. Que a sua abundância seja tão tremenda e tão poderosa que os teus filhos comecem a viver o seu sobrenatural e enxergar tudo que o Senhor tem proposto. Como é maravilhoso poder, Senhor, te servir. Como é maravilhoso poder ficar na sua dependência e ver a sua glória manifesta em cada detalhe, em cada particularidade e enxergar tudo que o Senhor tem proposto. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Consagramos, Pai, este dia. Consagramos, Pai, mais uma vez a nossa vida. Consagramos, Pai, o fruto das nossas mãos, todo o empenho, e faça, Senhor, com que a sua vontade seja estabelecida e o seu querer manifesto. Muito obrigado. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.